Pessoal, então agora continuando o módulo básico, eu vou estar passando mais alguns recursos, né? Então aqui nós vamos pegar o Garfield como exemplo, tá? Então aqui nós vamos abranger algumas ferramentas nessa aba superior aqui, tá? Então a primeira delas que eu posso estar usando seria o Zoom. Então eu posso dar um zoom na minha imagem, né? Posso tirar o zoom. Posso dar um zoom apenas na área do meu desenho, clicando aqui. Então ele fez um zoom só na área do meu desenho mesmo, né? O zoom também pode ser feito pela rodinha do mouse, né? Então afasta e aproxima, tá? Aqui nessa aba do preview aqui a gente consegue mais ou menos ter uma prévia de como que ficaria a nossa gravação, tá? Aqui embaixo tem os tempos, enfim, isso aqui nós vamos abordar quando a gente fizer um projeto prático, aí eu explico o que seria cada um deles, tá? Aqui se nós clicar em cima do Garfield, né, a gente pode estar vendo que ele está todo agrupado, né? Então no momento que eu clicar em qualquer parte dele, ele já me seleciona todas as outras linhas, tá? Caso eu queira desagrupar, eu vou selecionar ele e eu posso vir aqui nesse ícone aqui, ó, Ungroup, que é para desagrupar, tá? Então agora ele deixa com que eu marque cada peça, digamos, cada área do meu desenho de forma independente, tá? Então, digamos, eu cliquei aqui, aqui eu arrasto, agora faço o que eu quiser, né? Arrasto, expando, posso excluir também se eu quiser, né? Caso eu queira agrupar novamente, eu vou ter que selecionar todo o meu desenho, e aí eu venho nesse outro ícone aqui, que é o Group. Aí ele vai reagrupar de novo, tá? Isso pode ser feito também pelo botão direito do mouse. Então eu vou clicar no meu desenho, botão direito, e eu venho aqui desagrupar, ó, tá? Então, da mesma forma lá, desagrupou, ó, tá? Então eu arrasto, e aí para mim reagrupar, seleciono tudo, botão direito, e eu venho aqui grupo, tá? Eu sempre gosto de desagrupar quando é para mim fazer alguma edição, né, alguma mudança no meu desenho, excluir alguma parte que eu não quero, inserir alguma parte que eu desejo, e aí no fim eu sempre agrupo novamente, tá? Para evitar que eu, durante o arraste, assim, eu arraste só uma parte do meu desenho, tá? Então é sempre bom desagrupar, faz as mudanças que precisa e reagrupa de novo, tá? Então aqui o software também ele tem o recurso de espelhamento, né? Deixa eu só diminuir um pouco aqui para ficar melhor. Então eu clico no meu desenho e eu venho aqui nesse recurso. Então ele vai fazer um espelho, um espelhamento na forma vertical. Então ele só inverte, né? Ele faz o mirror no caso, né? E aqui ele faz o mirror para o lado contrário, né? O espelhamento para o lado contrário. Então esse é outro tipo de espelhamento, ele faz um espelho baseado em uma linha, tá? Então eu vou clicar aqui no meu recurso de linha, vou pressionar com o botão direito, eu arrasto aqui a linha conforme eu quero fazer o meu espelhamento, né? Então eu quero fazer o meu espelhamento num ângulo assim. Então eu clico lá com o botão esquerdo, aperto o ESC para sair do modo de linha, tá? Agora eu vou no botão seleção, seleciono a minha arte, pressiono o botão Ctrl do teclado, pressiono a minha linha e aí ele me deixa habilitado esse recurso aqui. No momento que eu pressionar, ele faz um espelho do meu desenho baseado nessa linha aqui, tá? Então é dessa forma que ele faz, tá? Então aqui, vamos só voltar. Caso eu queira, por exemplo, se eu quisesse fazer um Garfield aqui, um virado para o outro, é bem simples também. Eu posso selecionar ele, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia do desenho, né? Ctrl C, Ctrl V, fiz uma cópia do meu desenho.
arrasto ele para o lado, e aí eu uso o meu recurso de Mirror aqui na horizontal, ó. Então, ficou dessa forma aí, tá? Então agora vamos para esse outro recurso de alinhamento ao centro, tá? Digamos que eu tenha feito um círculo aqui, né? Vou fazer um círculo, deixa eu só botar no modo linha aqui. Então eu fiz um círculo, para que seja um círculo eu vou ter que deixar com as medidas de altura e largura exatamente iguais, né? Eu fecho aqui só para garantir. Venho no meu modo de seleção, tá? Pode notar que o Garfield ele não está bem ao centro, até vou tirar um pouco do centro aqui, tá? Então, o que faz essa ferramenta? Ele vai basicamente alinhar o Garfield ao centro do meu círculo. Então eu clico no Garfield, botão Ctrl do teclado pressionado e clico no círculo. E aí eu pressiono naquela ferramenta lá, ele me trouxe alinhado ao centro, tá? Da mesma forma eu posso, ao invés de usar um Ctrl do teclado, eu posso selecionar tudo, né? Deixa eu só tirar ele do centro. Eu vou selecionar tudo e centralizo no centro do meu círculo, tá? Agora vamos escolher o nosso círculo aqui e vamos para esse outro recurso aqui de alinhamento vertical, tá? Para que serve esse recurso? Vamos escrever um texto aqui para ficar um exemplo melhor. Vamos escrever aqui Garfield. Beleza, vamos sair do modo de texto, vamos diminuir um pouco o texto. Tá. Então esse recurso aqui ele faz um alinhamento vertical, tá, entre dois grupos. Então aqui eu tenho um grupo que é o Garfield e eu tenho um outro grupo que é seria o meu texto, tá? Então para que eu alinhe o texto exatamente no centro do Garfield aqui, eu posso estar usando aquele recurso lá. Então eu seleciono os dois e pressiono lá, alinhar ao centro. Tu viu que ele trouxe bem ao centro. Como eu também posso alinhar à esquerda, né? Então ele alinhou aqui à esquerda, posso alinhar à direita também. Então ele alinhou à direita, tá? Caso eu tivesse esse texto aqui agora, né? Então eu posso estar usando esse recurso do lado aqui, que seria o alinhamento horizontal, tá? Então eu vou trazer ele um pouco fora do centro aqui, por exemplo. Então eu seleciono os dois, eu venho nesse recurso aqui e eu quero alinhar ao centro. Então ele trouxe o centro do Garfield ao centro do meu texto. E da mesma forma, alinhar ao topo e alinhar ao fundo. Tá? Então ele alinhou aqui ao fundo. Tá? Agora vamos apagar isso aqui e vamos ver um outro recurso aqui. Deixa eu fazer uma cópia aqui de 3 Garfield para mostrar esse recurso ali, tá? Então Ctrl C, Ctrl V, criei um Garfield, Ctrl C, Ctrl V, criei um outro Garfield, tá? Então eu tenho três Garfield aqui, né? O que faz esse recurso aqui? Ele vai distribuir os objetos verticalmente, tá? Então seria como se eu tivesse, por exemplo, aqui um em cima do outro, né? Deixa eu tirar um zoom. Pode ver que essa distância desse Garfield para esse outro aqui, no caso no centro aqui, ela é maior do que esse aqui, tá? Então esse recurso ele vai deixar essas distâncias aqui iguais, tá? Então eu vou selecionar os três, né? De novo lá, clico com o botão esquerdo no canto e arrasto, seleciono os três. E aí eu venho aqui, distribuir objetos verticalmente, distribuir espaçamento em V. Então tu viu que agora ele manteve as mesmas distâncias aqui, tá? E da mesma forma se eu tivesse eles horizontalmente aqui, né? Então é sempre bom, digamos que eu tivesse ele um pouco deslocado aqui,
eu vou selecionar os três, eu vou usar aquele recurso lá que a gente já aprendeu, né? De alinhar eles ao centro, né? Deixa eu só jogar ele um pouco para cá, para nós ver esse recurso de agora. Então, de novo, selecionei ele, vou alinhar ao centro, para garantir que eles estejam todos alinhados ao centro, e agora eu vou usar esse recurso para igualar a distância entre os três Garfields, tá? Então, aqui eu vou distribuir horizontalmente, ó. Então, ele manteve as três distâncias iguais, tá? Agora, os últimos recursos, digamos que eu tivesse um Garfield aqui maior que o outro, né? Então aqui, o que faz esse recurso aqui? Ele vai transformar a largura desse Garfield igual a desse daqui, tá? Então, primeiro eu escolho qual o Garfield que eu quero modificar, e depois eu pressiono o Ctrl e eu pressiono o Garfield que eu quero tomar como referência, por exemplo, né? Então eu quero transformar esse Garfield da direita no Garfield da esquerda. Então eu clico ali e venho nesse botão aqui. Então tu viu que ele já afinou para manter a mesma largura do Garfield da esquerda. E aí agora nesse do lado nós vamos transformar os dois Garfield na mesma altura, tá? Então, no momento que eu pressionar ali, eu transformei eles dois na mesma altura. E aí, de novo lá, eu posso usar aqueles recursos que nós já aprendemos, né? Então, selecionei os dois, eu vou alinhar os dois ao centro. Tá? Então, esses seriam alguns recursos bem legais aí que pode ser usado para diversas aplicações, tá?